Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e vamos responder a esse item da prova do Enem 2021. Dá uma olhada no texto. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Perceba agora o comando, moçada. Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada na... Bom, veja, é interessante, esse documento ele foi fornecido pela Unesco. Nós temos aí a referência, logo abaixo aí do texto principal. Então reparem, Unesco, Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, e continua, Água para um Mundo Sustentável. Então eu entendo que a própria referência do texto principal já nos mostra essa ideia de sustentabilidade, essa ideia de um uso consciente do recurso hídrico, da água. E é muito interessante que o texto diz assim, bom, atendendo às peculiaridades, às necessidades, olha, da indústria, fornecer água também para a irrigação em grande escala, bem como as atividades de agricultura ou da agricultura em pequena escala e as de subsistência. Então veja, está falando em uso da água com mais equidade, para atender vários agentes. É aquela crítica que muitas vezes a gente faz, que determinadas obras, em determinados locais, inclusive do país, do Brasil, atendem aos grandes produtores somente. E é interessante porque a água ela tem que atender ao consumo humano, ela tem que saciar a sede dos animais. Essa água também ela pode e deve ser utilizada para a produção industrial, para a irrigação, mas não apenas a irrigação em grandes fazendas, aí, em grandes agroindústrias, mas também para aquele pequeno produtor, como ele cita aqui, em pequena escala, e para aquela agricultura de subsistência, veja, para consumo próprio. Então o texto ele dá várias pistas em um uso mais equânime, vamos dizer assim, tá? Um uso com maior equidade desse recurso natural que é a água. Portanto, de cara, na alternativa A, fala distribuição equitativa do abastecimento, o que é a resposta correta. Alternativa B, monitoramento do fornecimento urbano. É bem plausível. Realmente você pode tentar monitorar esse fornecimento para equilibrar, mas não é o que responde ao comando que está ligado ao texto. Veja a alternativa C, racionamento da capacidade fluvial. Capacidade fluvial seria ali flúvio, o rio. O texto não fala em racionar, em deixar de utilizar. Está falando em utilizar de uma maneira onde todos os agentes possam utilizar, de acordo com as suas peculiaridades. Alternativa D, revitalização gradativa de solos. O texto não fala nada sobre isso. E a alternativa E, geração de produtos recicláveis. Bom, embora isso seja fantástico, a reciclagem, mas além do texto não tratar sobre isso, não fala nada sobre isso, realmente o texto e o comando nos levam para a alternativa A. Então é muito aquilo que a gente fala do Enem, alternativas que são plausíveis, mas que em alguns casos não respondem ao comando, o que ele está pedindo. É exatamente esse caso aqui. Portanto, resposta correta, alternativa A. Isso, pessoal, valeu, forte abraço.